No Saber Direito desta semana, Carlos Eduardo Navarro apresenta um curso sobre direito tributário. O professor fala sobre o imposto sobre valor agregado e detalha a reforma constitucional no consumo, no setor de serviços, na indústria e no comércio. Assista a aula 2. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Saber Direito. Retornamos hoje com nossas aulas sobre direito tributário, mais especificamente sobre a reforma tributária do consumo, da tributação sobre o consumo. Na aula anterior, vimos as principais características do sistema atual e das opções que foram feitas pelo Constituinte de 1988 para tributar o consumo, ou seja, para tributar indiretamente aqueles que são os consumidores de bens, serviços, de direitos, enfim, tudo aquilo que a gente pode gastar o nosso dinheiro para comprar e para consumir. Hoje, o nosso objetivo é falar de maneira geral sobre as principais características do novo modelo de tributação sobre o consumo, que é o modelo criado pela Emenda Constitucional 132, lá do finzinho de 2023. Claro que a Emenda Constitucional tem diversas características ali colocadas, mas depois ela será regulamentada. Então virão várias normas para trazer um detalhamento. Nosso objetivo hoje é falar da emenda, ou seja, das principais características desse modelo vis-à-vis aquilo que foi escolhido em 1988. Bom, a primeira coisa é que a Constituição foi modificada para trazer novos princípios para o direito tributário. Então, no modelo anterior, nós tínhamos já inúmeros princípios de direito tributário e agora foram acrescentados novos princípios. E só pela leitura desses princípios, a gente já sabe um pouco do encaminhamento que foi feito pelo Constituinte derivado. Ou seja, muito daquilo que vai ser esmiuçado ao longo dessa nossa aula já decorre da aplicação desses novos princípios. Sempre tendo em mente que o principal princípio no direito tributário, como eu falei para vocês na aula passada, é a capacidade contributiva. Então, tudo que for feito a partir de agora deve sempre levar em conta a capacidade contributiva, ou seja, não pode ofender a essa capacidade contributiva. Portanto, quais são os novos princípios de direito tributário instituídos aí a partir da Emenda Constitucional 132? Pois bem, lá no artigo 145 da Constituição, no seu novo parágrafo 3º, está dizendo que o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Eu vou traçar um panorama um pouco geral do que a Constituição e essa emenda, mais especificamente, vai trazer em relação a cada um desses princípios, como que ela vai encaminhar, até para que esses princípios não sejam letra morta no texto constitucional. Não adianta colocar os princípios e não trazer os elementos para que, de fato, esses princípios sejam cumpridos. Então, começando pelo princípio da simplicidade. Qual é a lógica atrás do princípio da simplicidade? Bom, como nós vimos, o modelo atual, o modelo lá de 1988, é um modelo com 5 tributos e que tem recortes na sua materialidade, ou seja, vão incidir sobre coisas diferentes. Seja porque aquele universo de todos os bens e serviços que podem ser consumidos foi recortado, seja porque no caso do PIS e COFINS foi eleito como base de cálculo a receita, o faturamento das empresas. Então a gente acaba tendo até algum tipo de distorção entre um serviço, por exemplo, prestado por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica. Se eu sou uma clínica médica, eu tenho faturamento, portanto eu pago PIS e COFINS. Mas se eu me organizo enquanto médico como pessoa física, eu não pago PIS e COFINS. Então a gente vai ter problemas em relação à simplicidade no modelo atual. Mas eu diria até que o modelo atual ele é bastante complexo, e a nossa tributação sobre o consumo no Brasil é especialmente complexa por vários fatores. Um deles é a existência de 5 tributos. Então, claro que ter um só seria muito mais simples
do que 5. 2 seriam muito mais simples do que 5. 3 seriam mais simples do que 5, de maneira quase que natural. Mas, além disso, esses 5 tributos, pelas escolhas que foram feitas, falamos de algumas delas na aula passada, trazem também certa complexidade. Que escolhas são essas que trazem complexidade e que serão resolvidas pela Emenda Constitucional 132, de modo a trazer alguma simplicidade, né? Então, ao resolver essas complexidades, a lógica, o sentido é que o modelo seja mais simples. Primeiro, como falamos, é a quantidade de tributos. Mas, para além da quantidade de tributos, quais foram as escolhas? A gente tem uma escolha hoje de ter um misto de tributos cumulativos com tributos não cumulativos. E aí, para piorar, a não cumulatividade dos tributos atuais, ela é uma não cumulatividade restrita. Em alguns momentos, eu chamo isso, inclusive, de semi-cumulatividade, porque não é uma não cumulatividade ampla, plena, em que tudo que eu adquiro me dá créditos. Aqui a gente tem várias restrições. Então o ICMS não deixa dar crédito para vários bens, o IPI também tem restrições ao crédito, a própria PIS e COFINS não cumulativo tem restrições ao crédito. Então não basta eu adquirir um bem que tenha sido tributado para tomar o crédito. Eu preciso entender se aquele bem me dá ou não direito a crédito, o que obviamente traz certa complexidade. Então eu preciso olhar a legislação e ver esse tipo de bem ou serviço que eu estou adquirindo, se amolda a esses requisitos, que são requisitos que eu tenho para me creditar. Esse é um primeiro problema. Um segundo problema é que muitas vezes eu posso ter o crédito, ou seja, eu tenho direito a me apropriar desse crédito, mas eu não consigo usar esse crédito no dia a dia da minha operação, porque eu tenho uma operação, por exemplo, sujeita a uma alíquota muito diferente. Então a alíquota da entrada é muito diferente da alíquota da saída. No caso do ICMS isso acontece bastante. Digamos que eu importo um produto tributado a uma alíquota de 18, depois eu revendo esse produto para outro estado com uma alíquota de 4. Isso é um enorme potencial, né, de acúmulo de créditos. E aí esse acúmulo de créditos vai ser tratado de maneira também bastante complexa. Outras circunstâncias que trazem complexidade ao modelo atual é que no dia a dia eu tenho o que a gente chama de cumulatividade cruzada, porque eu, como um vendedor, né, eu sou lá um supermercado, eu inevitavelmente, então ainda que eu seja PIS e COFINS não cumulativo, que eu seja ICMS não cumulativo, eu inevitavelmente vou adquirir coisas que tenham ISS. Né? Vou contratar, por exemplo, um serviço jurídico de um escritório de advocacia. E aí, sempre vai ser cumulativo, porque o ISS é um tributo cumulativo. Né? Eu não vou poder me apropriar de créditos desse ISS. Então eu vou ter sempre um misto, né? Por mais que a minha apuração nas vendas seja não cumulativa, nas compras, aquilo que eu adquiro, sempre vou ter alguma acumulação. Então eu vou trabalhando com essas diferenças e isso vai me trazendo, inevitavelmente, complexidade. Além disso, temos uma outra coisa que eu mencionei na aula passada para vocês, que são os tais conflitos de competência. Né? Sejam conflitos verticais, sejam conflitos horizontais. O que isso quer dizer? Seja situações em que eu não sei se eu devo pagar ICMS ou ISS, por exemplo. E aí, pessoal, vários desses conflitos foram inclusive julgados pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem alguns casos famosos, como o caso dos serviços gráficos. Né? Então, uma gráfica que faz ao mesmo tempo caixa de chocolate, né? E vende para um industrial de chocolates, né? Aquelas caixas bonitas que a gente coloca os bombons, né? Por exemplo. E ela faz cartões de visita para uma empresa. Né? Então, essa fábrica, gráfica, que muitas vezes é uma fábrica, uma indústria gráfica, né? Ela tinha dúvida se ela deveria pagar ICMS junto com IPI ou se ela deveria pagar ISS. E muitas vezes era cobrada por todos esses entes. Não é? Então, esse conflito entre os tributos, eu não saber exatamente qual é o tributo que eu devo pagar, traz uma enorme carga de complexidade para a operação, né? Necessidade de contratação de especialistas, né? de consultores
tributários, para dizer ali qual é o tributo adequado. Muitas vezes traz um contencioso, porque a questão não se resolve, como esse das gráficas, muitas vezes eu escolho pagar um, sou autuado pelo outro, e preciso brigar no Poder Judiciário. E por vezes o conflito é um conflito dentro daquele tributo. Como eu mencionei para vocês também na aula passada, eu posso ter uma dúvida sobre para qual município eu devo pagar. Se eu sei que eu vou pagar ISS, mas eu pago para o município A ou pago para o município B? Então, tudo isso foi trazendo bastante complexidade ao modelo. Uma outra questão que traz muita complexidade ao modelo atual é a questão da guerra fiscal. Como a gente tem um modelo hoje, que foi criado em 1988, que é um modelo que concentra a arrecadação na origem, lembra que falamos disso na aula passada. Então, eu tenho parte ou toda a arrecadação para o ente da origem. Então, se eu sou lá um prestador de serviço, eu estou pagando o meu ISS para o município onde eu sou sediado. Se eu sou um vendedor de mercadorias, eu estou pagando todo ou parte do ICMS para o estado onde eu estou sediado, independentemente de onde está o meu cliente. Então vocês vão dizer, mas isso é mais simples, Você mesmo disse, Carlos, na aula passada, que é muito mais fácil, se eu sou ali uma empresa de streaming, pagar todo o ISS para o meu município do que pagar para todos os municípios dos meus clientes. Sem dúvida. Por esse aspecto, é mais simples. Agora, a tributação de origem, ela traz um problema que gera complexidade, que é a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? É a disputa entre entes para atrair empresas para o seu território, porque essas empresas vão deixar parte ou toda a arrecadação nesse seu território. Então, a gente ainda vive nesse modelo, muita guerra fiscal de ISS e de ICMS, principalmente de ISS. A guerra fiscal de ISS reduziu um pouco nos últimos anos, mas a guerra fiscal de ICMS ainda é bastante grande. O que significa isso? Significa, no caso do ICMS, por exemplo, que os estados disputam entre si para atrair empresas. Então, você já deve ter ouvido falar, a indústria X, uma indústria automobilística, por exemplo, escolheu colocar sua planta no estado de Goiás ou no estado de Minas Gerais e vai receber incentivos fiscais para isso, no estado da Bahia, enfim, onde quer que seja. Então, aquele estado oferecendo incentivos fiscais porque ele quer atrair essas indústrias. E aí, pessoal, se eu tenho um tributo de origem, um tributo que parte da arrecadação fica para aquele estado, para ele é conveniente, porque ele vai atrair a empresa, como regra, não traz gasto público. Quem que traz gasto público? As pessoas, os moradores daquele local. Os moradores que vão precisar de saúde, educação, saneamento básico, enfim. As empresas não. As empresas, elas trazem só o lado bom, que é a arrecadação. Então, uma escolha dessa tributação de origem, uma consequência da escolha dessa tributação de origem é que a gente dissocia o gasto público da receita, da arrecadação. Então, a gente tem um incentivo enorme para atrair essas empresas. Se eu atraio consumidores, eu atraio só o gasto público. E não atraio arrecadação. Se eu atraio só as empresas, eu atraio arrecadação e não tenho o gasto correspondente. Qual é o gasto que aquela empresa vai me gerar? Vou precisar criar uma alça de acesso na rodovia. É muito pouco para tudo que potencialmente ela pode gerar de arrecadação. Então a gente dissocia uma coisa da outra e aí a guerra fiscal vai trazer um monte de complexidade para o modelo. Eu poderia trazer aqui inúmeras discussões, tanto em âmbito judicial quanto em âmbito legislativo, sobre os impactos da guerra fiscal. E aí o nosso modelo foi criando mais complexidade para tentar mitigar um pouco esse problema da guerra fiscal. Então, no caso do ICMS, que, como eu disse, é o pior em relação à guerra fiscal, criamos mais uma alíquota nas operações interestaduais. Então, eram só 2 alíquotas lá em 1988, uma alíquota de 7 e uma alíquota de 12. Criou-se com a Resolução 13 do Senado mais uma alíquota que vai ser aplicada em algumas situações específicas, portanto, mais complexidade. A legislação do ISS também foi modificada para tentar conter um pouco a guerra fiscal do ISS, enfim, quantidade de energia que se gasta
para tentar, né, trabalhar aí os efeitos da guerra fiscal, ou se gastou nos últimos anos, foi enorme. Então, há, né, de fato, uma questão aqui que a gente precisa endereçar, ou precisava endereçar, de simplicidade, de tentar trazer mais racionalidade, mais simplicidade para a tributação sobre o consumo. E me parece que a emenda constitucional faz isso, né? A emenda constitucional traz simplicidade. Então ela reduz a quantidade de tributos, né? Então o que a gente vai ter agora, a gente tem a substituição, né, daqueles 5. No caso do IPI, uma substituição parcial, tá? O IPI continua existindo, mas ele tem uma grande redução no seu escopo. Mas a gente tem então a substituição por um IVA dual, né? Ou seja, por um tributo, por 2 tributos em um, né? Eu diria que são tributos gêmeos, esse nosso IVA dual, e teremos também o imposto seletivo, né? O imposto seletivo tem um papel ali bastante específico também de trabalhar com o princípio da seletividade, né? E de criar desincentivos, né, para o uso de certos bens que tenham ali como efeito né, causar mal à saúde ou ao meio ambiente. Tá? Então é uma atuação bastante restrita ali do imposto seletivo. Mas quando a gente fala no IVA, portanto, a gente traz um modelo muito mais simples do que o modelo atual, porque a gente vai ter um IVA que, de novo, é dual, né? Então são 2 tributos em um, mas esse IVA vai conseguir alcançar toda a materialidade de bens e serviços. Ou seja, eu não vou ter mais aquele recorte que nós tínhamos antes. Então, só retomando, como que era o recorte de antes? Produtos industrializados, IPI, mercadorias e ICMS. E aí, claro, se a mercadoria é também um produto industrializado, os 2, tanto IPI quanto ICMS. E no caso dos serviços, exceto, né, os serviços que estão no campo de competência do ICMS, mas os serviços em geral, ISS. Então eu pegava toda aquela materialidade e recortava. Com isso, eu gerava, como a gente falou, conflitos de competência e até lacunas, né, porque eu acabava tendo situações que não eram tributados por nada. Vou dar um exemplo para vocês. Locação de bens móveis. Né? Se uma empresa aluga, uma locadora de veículos, por exemplo, ela não pagava nem ICMS, nem ISS e nem o IPI. Veja, então esse nosso recorte de toda a materialidade do consumo faz com que a gente crie possíveis sobreposições, consequentemente conflitos de competência e também lacunas. Né? Então, além de ter dúvidas sobre qual pode ter situação que eu não tenho nenhum deles. Né? O próprio streaming, que eu disse também, né, trouxe como exemplo na aula passada para vocês, o streaming, quando surgiu, não era tributado por nada. Depois a legislação foi modificada para tributar pelo ISS. Né? Mas toda vez que surge uma coisa nova, a gente precisa mudar a legislação para incluir a tributação, porque fizemos esse modelo recortado em que vai dizer sobre o que cada um dos tributos incide. No caso do IVA dual, não é assim. IVA dual, materialidade ampla. Não é? Então, não importa mais agora se eu estou consumindo um cosmético, um perfume, um item da cesta básica, um serviço, se eu estou alugando um carro, nada disso vai importar. Né? Então, a materialidade agora é tudo aquilo que pode ser consumido por alguém, e aí a legislação, na sua nova redação, né, trazida pela emenda, vai tratar disso como bens, e aí seja bens materiais ou bens imateriais, serviços e direitos. Ou seja, tudo aquilo que eu posso consumir será tributado pelo mesmo IVA dual. Não é? Ou seja, não vou ter mais essas questões do que eu tributo, do que eu não tributo. Tá? Então a gente resolve um grande problema de complexidade do modelo atual. Então a gente vai trazer uma simplicidade bastante interessante no novo modelo. Além disso, desses pontos que eu falei, né, então, que trazem hoje complexidade, como colocar uma tributação de origem, né, e consequentemente gerar guerra fiscal, isso acaba. A tributação agora vai ser uma tributação de destino, né, ou seja, o tributo vai ser pago pelo fornecedor, sim, mas vai ser pago para a localidade do consumidor. Né? Então, claro, isso poderia trazer uma complexidade para dizer, pô, mas eu vou pagar, vou ter que pagar em 5.500 municípios. Mas dá para fazer isso de forma simples e a emenda fez. Como que vai ser? Como que vai funcionar? Por que eu não vou precisar pagar para 5.500 municípios? Por 2 mecanismos que estão previstos na legislação. Então, o primeiro mecanismo é
a existência do comitê gestor dessa parcela do IVA, que é uma parcela municipal e estadual. Tá? Então, a parcela que fica para estados e municípios do IVA dual é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E a parcela que fica para a União é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, quando a gente está falando no IBS, que é o mais problemático, porque a CBS não tem nenhum problema, é federal, eu vou pagar sempre para a União. Mas e aí agora para saber qual é o município ou qual é o estado? Aí entra o comitê gestor do IBS. Então, o que aquele fornecedor vai precisar saber? Ele vai ter que preencher o documento fiscal adequadamente, então ele vai ter que emitir a nota fiscal indicando corretamente qual é o bem ou serviço ou direito, enfim, que ele está comercializando, quais os dados do consumidor, né? Então qual é o CPF do consumidor. Com essas informações, o sistema já vai buscar onde esse consumidor está e quem vai colocar o dinheiro na mão, né? Um pedaço daquele estado, um pedaço daquele município, é o comitê gestor, ou seja, não é o fornecedor. Ele não vai ter que todo mês recolher 27 guias, né, da parcela estadual ou 5.500 guias da parcela municipal. Não, o comitê gestor resolve isso. Ele coloca o dinheiro na mão do comitê gestor e o comitê gestor é que vai ser responsável por dividir, né, o dinheiro entre esses entes. Outros problemas que falamos de complexidade, né, acúmulo de créditos, não vai existir mais. Né? Então, toda vez que alguém acumular, e aí as situações de acúmulo são muito mais restritas que no modelo atual. Né? No modelo atual eu mencionei para vocês, o sujeito compra um bem a 18 e vende a 4. Isso não vai existir mais. Né? Então, no modelo atual, eu vou aplicar, né, as alíquotas muito mais próximas, né, sobre esses bens, mas caso haja um acúmulo, por exemplo, porque eu sou um exportador, né, e aí a exportação será desonerada, assim como é hoje, né? Hoje as exportações já são desoneradas. Então, se eu sou um exportador, eu vou ter muitos créditos daqueles bens que eu adquiri, mas eu não vou pagar nada na minha exportação. Nesse caso, acumulou o crédito, a devolução vai ser bastante mais rápida, inclusive por conta da atuação desse comitê gestor, né? Porque um dos problemas da devolução de créditos hoje é que o dinheiro já entra lá para o tesouro, né, daquele estado, daquele município, e já começa a ser utilizado por ele para pagar as despesas. Então, quando chega um pedido de devolução do tributo, isso gera um problema orçamentário ali, né? De onde vai sair agora o dinheiro para poder devolver aquele tributo. E na prática, a gente, né, praticamente não existe devolução para muitos desses tributos em dinheiro depositado na conta do sujeito. E no novo modelo existirá, né? Ou seja, a gente vai ter essa devolução em dinheiro e o próprio comitê gestor vai se encarregar de fazer isso, porque ele não é nenhum dos entes. Então o dinheiro ainda não entrou para aquele estado, ainda não entrou para aquele município. O estado ou o município não gastaram, portanto, esse dinheiro do tributo, né, lá na UBS, lá no hospital público, lá na escola pública. O dinheiro não foi usado, portanto facilita, né? Esse é um mecanismo que facilita bastante a devolução dos créditos acumulados. Então, esse nosso modelo tende a ser bastante mais simples que o modelo atual. Outra questão, transparência. Transparência, pessoal, o modelo hoje é absolutamente não transparente, por vários motivos. Né? Ninguém sabe, quando você consome um bem, né, compra ali um pãozinho na padaria, você não tem como ter ideia do quanto de tributo existe naquele pão. E aí isso é por vários motivos. Um primeiro motivo são os resíduos tributários que eu mencionei para vocês na aula passada. Então, como tem muito resíduo tributário, essa coisa vai ficando ao longo da cadeia e ninguém consegue quantificar os resíduos tributários. Então, a padaria, né, quando ela até pode saber o tributo que ela paga no pãozinho quando ela está vendendo. Ah, estou pagando ICMS, X%, pagando PIS e COFINS, Y%. Esse ela sabe, mas a parte dos resíduos, tudo que veio antes, que ela não pôde se creditar, ela não sabe. Né? Muitas vezes porque isso pode ser uma tributação de várias etapas anteriores, ou seja, não é nem tributação só do fornecedor dela, é do fornecedor, e aí a coisa pode, né, ir muito para trás. Então, né, o parafuso que o sujeito comprou para colocar na máquina que não deu crédito, e ali o sujeito da padaria não tem a menor ideia. Né? É o terceiro cara para trás na cadeia que acumulou
ali aquele resíduo tributário. Então, é impossível hoje a gente saber. Houve até uma tentativa, né, no governo Dilma de obrigar as empresas a indicar na nota, né, mas aquilo é uma mera estimativa, né, aquilo não condiz com a realidade, até porque as empresas têm realidades diferentes. Né, aquilo é meio que uma média aplicável para aquele produto, mas cada empresa é uma empresa. Né? Então, cada padaria é uma padaria, cada cadeia dos fornecedores, uma usa uma farinha X, a outra usa uma farinha Y, e cada um desses fornecedores tem uma realidade totalmente diferente em relação à tributação. Então, hoje o nosso modelo, e, gente, não é culpa, né, de ninguém, além de nenhum dos envolvidos. Não é culpa da padaria, não é culpa do fornecedor da farinha, né, muito menos dessas empresas que tentam estimar para colocar na nota fiscal. Não, as pessoas estão tentando, mas o fato é que o modelo foi feito para ser não transparente. Né? E além disso, temos uma outra característica do nosso modelo atual absolutamente não transparente, que nós chamamos de tributação por dentro, ou de cálculo por dentro. Que é o seguinte, quando a gente olha uma alíquota, né, ICMS, alíquota em geral 18, 19, 20, né, depende do estado. Então vamos pegar uma alíquota padrão aí em algum estado que seja 20%. Falar, legal, é 20% a alíquota de ICMS. Não é. Em nenhum país do mundo isso seria 20%, mas no Brasil a gente tem o tal do cálculo por dentro, que significa que o tributo estará dentro da sua própria base. Ou seja, ele está dentro da base sobre a qual ele incide. Né? Então, você chega nos Estados Unidos, vou comprar um produto por 100, e aí eu preciso adicionar um imposto, que seja de 20%. Né? Ou seja, eu vou pagar de imposto 20, que é o 100, mais os 20, que incidem sobre o 100. Ou seja, a base de cálculo do tributo é o preço sem o tributo. É o 100 que não inclui o tributo. No Brasil, não. A base de cálculo é o preço com o tributo. Né? A gente inclui o tributo na própria base. Então a gente sai do valor líquido, ao invés de aplicar o valor líquido como a base de cálculo, a gente aplica o valor bruto, a gente inclui o tributo na própria base, um mecanismo conhecido como cálculo por dentro, que faz com que a gente engane as pessoas em relação à alíquota. Isso é uma ilusão. Uma alíquota de 25, como a gente tem, né, para muitos estados como uma alíquota máxima, né, para bens que são bens supérfluos, uma alíquota de 25, na verdade, é uma alíquota de 33. Né? Então aparece lá no documento fiscal, peguei ali minha conta de telefone, apareceu ali 25, na verdade não é 25, é 33, porque 25 é sobre o valor com tributo. Se eu fosse calcular sobre o valor sem tributo, seria 33%. Então, a emenda constitucional resolve isso ao dizer que o cálculo será por fora, né? Ou seja, adotar o padrão que existe no mundo todo, acabar com essa maluquice do cálculo por dentro, que é uma forma absolutamente não transparente. Tá? Então a ideia aqui é, no final, quando a gente olhar a alíquota, né, lá na última etapa, lá no varejo, eu vou saber exatamente o que foi pago de tributo naquele produto. Primeiro, porque a alíquota é aquela de verdade, né, a alíquota efetiva, não tem mais essa maluquice de cálculo por dentro. E segundo, porque tudo aquilo que foi usado na padaria e na cadeia da padaria como um todo gerou crédito e a gente tem, né, desfaz esse resíduo tributário e tem de fato o tributo sendo carregado a cada operação. Então quando a gente olhar a última nota fiscal, comprei o pãozinho, né, o pãozinho tem lá, né, um IVA dual de, sei lá, R$3, significa que esses R$3 foram de fato recolhidos na cadeia inteira. Um pedacinho, né, pelo fabricante da farinha, pelo vendedor da farinha, por aí vai até chegar na padaria. Então, sobre aquele pãozinho, vários desses players, né, essas empresas da cadeia inteira foram recolhendo um pedacinho e o que eu estou suportando é exatamente aquele valor, né, de maneira que eu não tenho tributos escondidos que foram sendo acumulados, gerando resíduos ao longo de toda a cadeia. Além disso, o princípio de justiça tributária, né? Justiça tributária que tem tudo a ver, de fato, com a capacidade contributiva, né? Quando a gente olha da ótica daquele que tá pagando, né? Comprando bens e serviços, está sendo tributado de maneira menos regressiva ou menos regressiva possível, já que tributar a renda sempre é regressivo, tá? Isso é inevitável, mas existe essa possibilidade, né, de ser um pouco mais ou um pouco menos.
a emenda traz um modelo menos regressivo que o modelo atual, e isso tem vários motivos. Um desses motivos, que me parece o melhor de todos os instrumentos para atingir justiça tributária, muitos já devem ter ouvido falar, ficou bastante famoso nos jornais durante a tramitação da emenda constitucional, é o tal do cashback. O cashback é um mecanismo de devolução do tributo, parte ou todo o tributo, para famílias de baixa renda. Tá? Então aqui a gente vai conseguir, com a emenda constitucional, reduzir um pouco a regressividade da tributação do consumo por meio desse instrumento do cashback. Mas justiça tributária pode ter um outro sentido, que é não só o quanto que eu vou pagar de acordo com a minha capacidade contributiva de tributo, mas também para onde vai esse dinheiro. E aí falamos disso na aula passada também. Se eu sou um cidadão que mora em Goiânia, o mais justo é que esse meu dinheiro, da minha contribuição, do tributo que eu pago, vá para Goiânia, vá para o estado de Goiás, porque é ali que eu tenho o gasto público, que eu vou precisar de saúde, educação, de uma praça, de um parque, saneamento básico, tudo isso. Então, o sentido aqui, me parece, de justiça está dos dois lados. Tanto a justiça da perspectiva das pessoas, quanto a justiça da perspectiva dos entes tributantes. É muito mais justo que Goiânia fique com essa arrecadação do que deixar um pedaço dessa arrecadação em São Paulo, fazendo o metrô, como eu disse na aula passada, em São Paulo. Então, esse sentido de justiça tributária me parece que vai para os dois lados. E aqui só fazendo um parênteses que me parece importante, essa mudança de paradigma, de ente que vai receber a arrecadação, ela é uma mudança muito importante. E, portanto, não é uma mudança que vai ser feita do dia para a noite. A emenda constitucional, quando aprovada, ela possui duas regras de transição. Uma regra de transição é uma regra para os contribuintes, para quem vai recolher o tributo, porque não é fácil sair de um modelo e começar no outro, então é importante que tenhamos uma regra de transição, mas existe uma segunda regra de transição para os entes tributantes. Ou seja, para que não seja do dia para a noite que o município de São Paulo, por exemplo, vai perder toda essa arrecadação que ele tem de ISS. Então, por mais injusto que seja alguém de Goiânia, quando adquire um serviço de streaming, de uma empresa que está sediada em São Paulo, por mais que seja injusto ele pagar esse ISS para São Paulo, não dá para mudar isso do dia para a noite. E aí a emenda tem regras de transição, inclusive são diferentes e são muito mais longas para os entes tributantes do que são para os contribuintes. Bom, além disso, princípio importante trazido aqui pela Constituição é o princípio da cooperação. E esse princípio da cooperação está muito alinhado ao federalismo, a cooperação entre os entes tributantes, ou seja, um federalismo cooperativo. O Brasil vai iniciar, me parece, um modelo de federalismo cooperativo. O que nós tínhamos de paradigma do federalismo brasileiro antes? Um paradigma bélico, de guerra fiscal. Talvez a palavra guerra fiscal, a expressão guerra fiscal, tem um sentido bélico, porque os estados, os municípios disputavam e brigavam entre si. E a ideia agora é mudar para um paradigma cooperativo. Então me parece que a gente está diante, de fato, de um princípio que conseguirá ser implementado pela emenda constitucional. Nosso modelo federativo me parece que vai melhorar e muito a partir da emenda constitucional. Modelo federativo como um todo. Claro que se a gente ainda conseguir cooperação entre os entes, me parece que a gente terá um cenário ainda melhor. E também cooperação entre esse comitê gestor, que vai administrar o IBS, que é de competência de estados e municípios, e a União, que vai administrar a CBS. Tomara que aqui a gente consiga também ter uma cooperação entre eles para atingir melhores objetivos do ponto de vista federativo. E, por fim, o princípio que foi escolhido aqui pelo Constituinte é o princípio de defesa do meio ambiente, que me parece que é um princípio muito mais afeto ao imposto seletivo, do que ao IVA dual. Então, ali dentro do imposto seletivo, que eu mencionei para vocês, que é o imposto que irá onerar bens e serviços, eventualmente, a gente precisa entender qual é a escolha que vai ser feita depois pelo legislador, pelo Congresso Nacional, mas em princípio tanto bens quanto serviços que agridam o meio ambiente ou a saúde
podem ser objeto do imposto seletivo. Então aqui parece que esse princípio de defesa do meio ambiente vai estar muito mais no seletivo do que no IVA dual, mas é um princípio também que deve ser observado por toda a emenda constitucional 132. Além disso, mantivemos e vamos aplicar, né, aos novos tributos alguns outros princípios ou normas que são importantes para a Constituição de 88. Né? Primeiro, é o adequado tratamento ao ato cooperativo. Né? Então, essa ideia de incentivar as cooperativas. Claro que aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Para que, se a gente der incentivos demais para as cooperativas, talvez a gente gere um efeito perverso que é de todo mundo querer fazer cooperativa para tudo. Né? Mas o fato é que a cooperativa precisa ter um tratamento mais benéfico, e isso está garantido na emenda constitucional 132. Assim como o tratamento benéfico para microempresas e empresas de pequeno porte. Né? Então, por mais que o tributo sobre o consumo seja um tributo do consumidor, né? Ou seja, não é um tributo das empresas. A empresa está recolhendo, mas quem arca com o ônus é o consumidor. Né? Então, por mais que isso exista, o legislador aqui quis preservar tanto as cooperativas, de modo a beneficiá-las, né, e beneficiar essa forma de organização da sociedade em cooperativas, como também as microempresas e as empresas de pequeno porte. Né? Então, tendo uma carga tributária menor, né, se vão dizer, pô, mas aí eu posso beneficiar o mais rico, porque eventualmente o mais rico pode comprar um produto, ao invés de comprar numa grande empresa, ele compra numa pequena empresa, e aí ele vai ter menos tributo. Isso é verdade, tá, pessoal? Mas, por outro lado, você vai dar um benefício para essa microempresa, para talvez estimular o empreendedorismo e fazer, né, com que essa empresa possa crescer, né, possa prosperar. Então isso foi mantido, tá, na Constituição pós-emenda constitucional 132 e foi, eu diria, que até ampliado. Né? Me parece que o regime hoje de microempresas, empresas de pequeno porte, que é o Simples Nacional, ele foi melhorado com a emenda constitucional 132. Tá? Então, não só ele foi mantido em relação ao recolhimento via um documento único, né, que é o DAS, de maneira mais simplificada. Claro que a gente vai ter que trocar as letrinhas, né? Sai do Simples, dentro do recolhimento único do Simples, um pedaço é ISS, um pedaço é ICMS, um pedaço eventualmente é IPI, PIS/COFINS, isso tudo muda, né? A gente vai passar a ter o IVA dual, né? IBS, CBS. Mas, para além de mudar essas letrinhas dentro daquele recolhimento único do Simples, o que o Simples tem de vantagem, né? O que melhorou para o Simples, eu diria, com a emenda constitucional 132? Duas coisas. Primeira coisa que melhorou, o Simples, se quiser, ou seja, de maneira opcional, a empresa do Simples pode sair, entre aspas, do Simples em relação apenas ao IVA dual, ou seja, IBS e CBS. O que isso significa? Significa que o Simples pode continuar no documento único em relação ao imposto de renda, à contribuição previdenciária patronal, por exemplo, mas o IVA dual ele pode recolher com créditos e débitos como qualquer outra empresa fora do Simples. Pô, mas por que isso é bom? Não é melhor fazer o recolhimento tudo na guia única? Vou falar, depende de algumas circunstâncias. Primeira questão é onde o sujeito do Simples está na cadeia de comercialização. Pode ser que ele esteja no meio da cadeia ou pode ser que ele esteja lá no final, seja um varejista, né? Uma padaria, uma loja de sapatos, enfim. Isso vai dizer muito do que é melhor. Porque só retomando como que funciona o Simples. O Simples Nacional, eu recolho a guia única, né, que contém lá todos esses tributos, mas não tomo crédito de nada. Ou seja, o Simples é um modelo cumulativo, né, de tributação. Então, ao não tomar crédito, eu tenho um grande resíduo tributário. Se eu decido fazer o recolhimento, né, estar no Simples em relação ao IR, por exemplo, mas estar fora do Simples em relação ao IVA, eu vou poder aproveitar esses créditos e zerar o meu resíduo tributário. E também, ao pagar, vou poder dar crédito para o meu cliente. Claro, a depender de quem é o meu cliente. Se o meu cliente é um consumidor final, obviamente ele não vai tomar crédito. Né? Se eu sou uma padaria, eu vendo pãozinho, ninguém vai tomar crédito ali porque são pessoas comprando para o seu consumo. Agora, se eu sou um escritório de advocacia, né, pode ser que eu esteja vendendo serviços jurídicos para uma empresa.
e, portanto, essa empresa pode tomar créditos. Então, se o Simples estiver no meio da cadeia e ele optar por recolher o IVA fora do Simples, ele vai ser neutro, né? Ou seja, ele vai se creditar de tudo que veio antes dele e vai dar crédito de tudo que ele pagou. Então, é mais neutro o modelo de IVA, né, que é plurifásico não cumulativo, especialmente com essa não cumulatividade, né, mais ampla, ou seja, né, praticamente tudo vai dar direito a crédito, diferente do que acontece hoje com o ICMS, IPI, PIS/COFINS, como a gente falou, mas nesse modelo, né, portanto, de não cumulatividade ampla, ele vai ser mais neutro do que estando no Simples Nacional com IVA dentro do DAS, né, ou seja, do recolhimento único, porque, como eu disse, se eu faço o recolhimento único, eu não tenho os créditos da minha entrada, porque, afinal, o Simples é um modelo cumulativo de tributação. Então eu vou poder optar, né? Se eu quiser estar no modelo cumulativo, eu posso estar. Mas se eu quiser estar no modelo não cumulativo, que é mais neutro, eu posso fazer essa opção sem que eu saia do Simples, né? Hoje eu precisaria sair do Simples, hoje é tudo ou nada. Então essa é a primeira vantagem. Permitir que Simples, especialmente aqueles do meio de cadeia, né, e que não é legal gerar resíduo tributário, né, porque gera, portanto, cumulação, eu permito que esses sujeitos estejam só para o IVA fora do Simples. Então, de novo, é uma opção. Cada empresa vai fazer, né, suas contas e vai ver se vale a pena ou não tirar o IVA do Simples Nacional. E a segunda característica importante, né, quando a gente olha para o Simples Nacional, pós-emenda constitucional 132, é que a empresa do Simples, ainda que recolha no DAS, vai dar créditos daquele valor que ela recolheu. Então a gente vai ter, claro, uma acumulação daquilo que vem antes, daquilo que são as entradas, porque o Simples é cumulativo, mas pelo menos dali para frente ela vai dar crédito daquilo que ela recolheu. E hoje não necessariamente isso acontece, né? Então hoje, se eu sou um escritório de advocacia no Simples, por exemplo, eu não dou crédito para ninguém daquilo que eu pago no Simples Nacional. Então, a gente tem duas grandes vantagens, me parece, nesse modelo da emenda constitucional para micros e pequenas empresas. Se vai valer a pena dentro ou fora e tal, a gente só vai saber no dia a dia e pode ser que, né, para empresas diferentes a resposta seja diferente. Mas a minha sensação é que para quem está no meio da cadeia tende a valer mais a pena estar no crédito e débito, para quem está lá no final da cadeia, no varejo, direto com o consumidor, tende a ser mais vantajoso ficar com IVA dentro do recolhimento único do DAS. Tá? Mas aí, qual é a margem da empresa, quais são os insumos que ela tem várias questões que interferem nessa decisão, aí só fazendo conta mesmo, colocando no papel e planilhando isso e comparando os modelos, algo, aliás, que eu recomendo seja feito o quanto antes, não só pelas empresas do Simples, mas por todas as empresas do Brasil. Bom, o que mais a gente tem aqui que é importante na emenda constitucional? Uma garantia de aplicação das imunidades constitucionais, mesmo para a parcela do IVA que é federal, né? Porque o que acontece no modelo atual? Hoje as imunidades tributárias só se aplicam para impostos. Então, um livro, por exemplo, ele é imune para os impostos, né? É imune, portanto, para o IPI, é imune para o ICMS, mas ele não é imune para as contribuições, né? Então, o sujeito que vende o livro, em tese, poderia ter que pagar PIS e COFINS, né? Então, felizmente, até veio uma isenção, ela não é para tudo, mas tem lá uma isenção para muitos livros de PIS e COFINS, mas é uma isenção, porque a imunidade mesmo não se aplica para contribuições, tá? É uma tecnicalidade, mas o fato é que para impostos se aplica imunidade, para contribuições não. Aqui a emenda corrige esse problema, tá? Vai dizer que as imunidades se aplicam para os dois, tanto para o IBS quanto para a CBS, né? Seja para o IVA dual como um todo. Inclusive, eles, né, são, como eu disse, gêmeos, né? Então muitos elementos serão muito parecidos entre o IBS e entre a CBS, e a própria Constituição garante isso, né? Então a gente vai ter aqui, né, nessa lei complementar, né, que será aprovada pelo Congresso, a exigência de que várias características sejam comuns, tá? Então a emenda diz o que tem que ser comum entre IBS e CBS. Mas antes de falar disso, só uma coisa importante para as compras públicas. Esse é um detalhe que está aqui no artigo 149C da Constituição,
que as compras públicas terão arrecadação integral para aquele ente que fez a compra. Isso é uma revolução também, pessoal. Então, hoje, quando a gente olha para o modelo de compras públicas, então, quando um município faz uma licitação para adquirir um determinado bem, esse município, que é o consumidor, daquele determinado bem, ele acaba pagando imposto, assumindo ali, no valor desse bem, impostos, tributos. Tanto tributos estaduais, o ICMS, por exemplo, quanto tributos federais. Então, PIS e COFINS, o sujeito que vende lá para o município acaba pagando PIS e COFINS e pagando ICMS. Isso vai acabar. Nas compras públicas agora, a gente vai ter um modelo em que a tributação é toda para aquele ente que fez a compra. Ou seja, o município não vai mais ficar pagando em tudo que ele compra tributo para a União e para o Estado. Toda a arrecadação vai para o município. Mesma coisa o Estado, não vai ficar pagando mais, o Estado adquiriu um serviço, o sujeito está pagando ISS para o município, isso não vai existir. Então a gente vai ter, de fato, uma desoneração completa das compras públicas, o que parece uma grande, enorme revolução da Emenda Constitucional 132. Eu estava mencionando para vocês que o IVA dual, esses dois irmãos, IBS e CBS, que são irmãos gêmeos, eles vão ter diversos elementos comuns. Que elementos são esses? Então a Constituição vai dizer o que precisa ser igual nesses dois tributos. E a gente precisará ter identidade de fatos geradores, então eles não poderão ter fatos geradores diferentes, os fatos geradores serão o mesmo, por isso que a gente chama de IVA dual, porque de fato são 2 mais 2 em 1. Bases de cálculo não poderão também ser diferentes. Hipóteses de não incidência e sujeitos passivos precisarão ser os mesmos. As imunidades, então eu até mencionei que as imunidades agora se aplicam para todos. No inciso 3 aqui do 149B, a gente tem coisas importantes, que a gente vai falar muito brevemente, mas que são interessantes. Os regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação precisarão ser os mesmos, Então, se eu vou dar um benefício, tenho ali uma redução de alíquota, essa mesma redução de alíquota vai se aplicar tanto para o IBS quanto para a CBS. Não vão poder ser diferentes. Não vai dar para um aplicar uma redução maior ou outro uma redução menor. Os regimes específicos também seguirão da mesma maneira. A gente tem regimes específicos previstos, por exemplo, para operações com imóveis. As operações imobiliárias são complexas, É difícil tributar por IVA operações com bens imóveis, e isso acontece no mundo inteiro. Então, vamos ter regimes específicos para operações com imóveis e será o mesmo regime. Não é um regime para IBS, outro regime diferente para CBS. A gente precisa ter esse mesmo regime para todos. Regras de não cumulatividade e creditamento. Isso é fundamental e é fantástico que assim seja. Se eu tiver algo que dá crédito para a CBS e não dá para a IBS, isso viraria um enorme problema. Então as regras de não cumulatividade de creditamento serão as mesmas. Bom, falando de alíquota, falei de base de cálculo, por exemplo, que a base de cálculo vai ser a mesma, é importante falar de alíquota. Então muita gente vem me dizendo, puxa professor, mas qual vai ser a alíquota desse IVA dual? A alíquota do IVA dual nós não temos e faz sentido, pessoal, que não tenhamos. Então parece que a crítica de que não temos alíquota é uma crítica de quem não sabe o que diz. Por quê? Porque a alíquota não é matéria constitucional. O que nós temos aprovada hoje é uma emenda à Constituição. A alíquota deve vir depois. Se não, imagina a maluquice. Toda vez que eu quisesse mudar a alíquota, para mais ou para menos, não importa, eu tivesse que mudar a Constituição. Então, de fato, a alíquota não é para termos nesse momento em que a emenda constitucional foi aprovada. A alíquota deve ser discutida depois. E aí a alíquota, se a gente decide fazer um estudo, porque tem muita gente falando, puxa, mas eu não vou fazer estudo ainda porque não tem alíquota. Pessoal, façam os estudos. E aí, que alíquota eu coloco? Coloca qualquer uma e depois você muda. Deixa uma planilha bem feitinha, de modo que se for 25, 26, 27, você vai lá, muda uma célula e ele muda a sua planilha inteira. Mas façam os estudos independentemente de ter alíquota. Até porque
o mais provável, né, embora o Ministério da Fazenda venha divulgando os seus estudos de alíquota, o mais provável é que certeza mesmo da alíquota a gente só vai ter no ano teste, né, porque a emenda constitucional prevê um ano teste justamente para a correta calibração dessa alíquota. Tá? E aí por que tem que calibrar a alíquota? Né? Alguém poderia perguntar, pô, mas vai calibrar por quê? Porque o compromisso da emenda constitucional é de manutenção da carga tributária atual. Ou seja, a gente sai de 5 tributos para 3, embora o IPI ainda vá permanecer, né, de maneira um pouco né, bastante restrita, mas a gente sai de 5 para 3 com um compromisso de manter a carga tributária do consumo. Ou seja, tudo que eu arrecado hoje com ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, eu vou arrecadar com IBS, CBS e também o imposto seletivo. Tá? Então, para isso, eu preciso calibrar. Preciso ver qual é o percentual adequado para chegar, né, nessa alíquota de equilíbrio, que é uma alíquota que vai ser definida pelo Senado. Tá? Quem vai trazer a alíquota de referência para todo o Brasil é o Senado. O Senado traz a alíquota de referência e aí, claro, os entes vão poder aplicar ou não essa alíquota de referência, tá? Até por conta, né, do nosso federalismo, dessa liberdade que os entes têm para definir as suas alíquotas, tá? E aí, só um último ponto antes da gente passar aqui para o nosso quiz, que eu acho importante falar com vocês, é a questão do IPI. Né? O que acontece então com o IPI pós-reforma tributária? Que eu venho dizendo, ele reduz por conta da Zona Franca de Manaus. Tá? Então, nas negociações, da tramitação da emenda constitucional, como eu disse, a gente teve que ajustar ato cooperativo, tivemos que ajustar as micro e pequenas empresas, mas também tivemos que ajustar a Zona Franca de Manaus, e aí o IPI vai servir como um instrumento para garantir a competitividade das indústrias da Zona Franca. Tá? Então ele continua existindo, mas vai existir com um escopo muito menor, que é só para atender os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Tá bom? Então agora passamos ao nosso quiz. Bom, a primeira questão do nosso quiz é: a emenda 132 tratou da criação, opção A, de um IVA federal que substituirá ICMS, ISS, PIS e COFINS. Alternativa B, de um IVA dual que substituirá ICMS, ISS, PIS e COFINS. E C, de um novo imposto de renda para pessoas físicas. Opção correta é a B, um IVA dual que substituirá ICMS, ISS, PIS e COFINS. O nosso IVA será dual, parte da competência para a União, que é a CBS, uma parte da competência para estados e municípios, que é o IBS. E não tem ali a substituição do IPI, e como falamos no final, o IPI não vai desaparecer completamente, embora vá reduzir bastante o seu escopo. A alíquota de referência do nosso IVA dual, opção A, será definida pelo Senado e se prestará a equalizar a carga tributária atual. Opção B, será definida por cada ente tributante. Opção C, deverá ser aplicada obrigatoriamente. Opção D, não poderá ser alterada para cima ou para baixo. A opção correta é a opção A, será definida pelo Senado e se prestará a equalizar a carga tributária atual. Ou seja, a alíquota de referência é aquela que vai ser aplicada para todo mundo. Isso não significa que cada ente tributante não possa estabelecer a sua. Então a alíquota de referência não muda, mas cada ente pode dizer que naquele seu território, seja União, Estado ou município, a alíquota pode ser maior ou menor que a de referência. A emenda constitucional 132, opção A, prevê duas transições, uma para os contribuintes e outra para os entes tributantes. Opção B, extingue o IPI. Opção C, acaba com a competitividade da Zona Franca de Manaus. E opção D, impedirá a devolução dos créditos acumulados dos tributos atuais. A opção correta é a opção A, prevê duas transições, uma para os contribuintes e outra para os entes tributantes. Como eu falei, inclusive, dos entes tributantes é uma transição mais longa, porque precisa equalizar essas questões federativas.
Bom, chegamos ao final da nossa segunda aula. Espero que tenham aproveitado bastante o conteúdo. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.